Bom, boa tarde, senhoras e senhores, caríssimos e caríssimas, meninos e meninas e adultos que porventura possam estar assistindo esse vídeo. Bom, em Sexta com SEAT hoje nós vamos mostrar um livro feito com inspiração numa arte milenar chamada origami, né? O origami surgiu com a ideia de que você possa usar o papel para fazer objetos. Essa arte, o scrapbook, né, ele é um material que é feito com colagem de papel, estão vendo aqui, e mais essa questão da dobradura. Então, no caso aqui, ó, tem um mini livrinho que fala sobre os dados, né? Esse foi um trabalho que foi feito numa escola. Eu não vou dizer o nome, mas foi uma escola particular. E os dados da ficha técnica do trabalho a história engatada de coleção Primeiro Mundo da Silva Ortoff, editora Rio Gráfica, 1986, né? A Silva Ortoff é uma autora já que não está mais entre nós, mas ela é muito criativa. E um dos vídeos que eu postei na aula de hoje, ele conta a história original, mostrando o livro original que inspirou essa história. E lá também vocês vão encontrar uma apresentação de slide mostrando o passo a passo da confecção desse livrinho. Então eu gosto muito desse livrinho, que eu acho ele muito criativo, e eu me inspirei para a montagem da aula de hoje, porque eu acho que é um momento que a gente pode brincar, né, e criar narrativas. Isso seria um trabalho para a redação de língua portuguesa e a questão da linguagem verbal e não verbal, porque a gente está sempre revisitando os temas anteriores que a gente já trabalhou. A gente já trabalhou isso no sexto ano, no sétimo ano, e sempre estamos retomando esse tema, e hoje a gente vai mostrar como é fazer uma história usando isso. Então, estão vendo aqui, ó, eles usaram as letras coloridas, né? Pena que a imagem fica um pouco invertida, mas contando a história engatada, né? E aí nós temos o livro, que é amarradinho, com umas fitinhas, ó, bem bonitinho. Eu sou apaixonada por esse livro, por isso que eu guardei esse material, que foi um projeto de uma escola onde meu filho estudou, e que eu acho uma ideia sensacional. Aí você abre o livro e era uma vez, tá? Então aqui aparece, ó, vou até colocar assim para ficar mais prático. Era uma vez o quê? Um gato, dois gatos que viraram três. Então, é claro que você vai dizer assim, poxa, professora, mas a gente está no sétimo, no sexto ano, isso é uma história muito infantil. É uma história infantil, mas vocês podem transformá-la numa história de adolescentes. Então, aquele projeto da borboleta, que eu mostrei para vocês como fazer a borboleta no origami, é para que vocês tentem criar uma história parecida com essa aqui. Claro que vai depender da criatividade de cada um e dos materiais que vocês têm em casa. Mas o vídeo que eu postei na semana passada mostra que até com papel higiênico dá para criar origami, tá? Eu já montei? Já. Eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco uma flor, uma tulipa que eu fiz, assim, usando essas ideias da internet. Vocês estão vendo que o gatinho, ele é todo de dobradura, ó, dá dando para ver? E ele é colado no papel cartão, né? E aqui embaixo tem a parte verbal, que é o que a gente chama de parte verbal, que é a história, né? Que vocês podem criar. E aí vai depender do material que vocês têm em casa. De repente vocês têm cartolina, pode usar cartolina. Não esqueçam que os quadradinhos têm que ser dobrados em tamanhos irregulares. Então, além de você estar trabalhando a questão da linguagem, vocês vão estar trabalhando também simetria, né, matemática, um pouco de criação de quadrados. São figuras geométricas que vão ajudar vocês na montagem. Essa história é meio complexa. Eu hoje só pedi para vocês fazerem com uma borboletinha. E aí vocês vão criar um cenário para a vida dessa borboleta. Quem é essa borboleta? Como ela se chama? Onde ela está? Qual o cenário? Então eu dei até umas sugestões, por exemplo, com temas atuais, né? A queimada lá no Pantanal. Então vamos dizer que essa borboleta fugiu lá do Pantanal,
que ela tem para contar para a gente, né? Essa borboleta está lá no Palácio Laranjeiras, onde está o governador. O que ela tem para contar para a gente? Essa borboleta voou em cima do Maracanã. O que ela tem para contar para a gente, né? Quem gosta de futebol. Então, cada um vai criar uma história original, criada por vocês, usando a borboleta como a parte não verbal. E a história que vocês vão criar vai ser uma história, sim, contada. Então, vamos lá? Era uma vez um gato, 2 gatos que viraram 3. E aí, ó, que bonitinho, gatinho, todo pintadinho. Vocês podem pintar também, tá vendo? O sol é feito de origami, estão vendo? A orelha do gato, a coleira do gato, são dobraduras bem simples. Então ele diz assim: um gato era assim, bonito e listrado, as listas deitadas, de focinho pro rabo. Então esse gato tinha a lista do focinho pro rabinho, toda assim, né? E aí ele conhece a gata. Olha que bacana, eu achei mal barato isso aqui. Um outro era gata, listrada assim, de baixo para cima, seu nome era Mina. Então é a história de 2 gatinhos, né? Que se encontraram, ó, que bonitinhos, ó. São muito fofos. E aí, o que aconteceu, né? Eles se apaixonaram um pelo outro. E aí, né? Os gatos se casaram, ó que legal. O cenário, a lua, ó, acho lindo isso. A lua, o amor dos 2 gatinhos, a estrela. Isso aqui é tudo criado com lantejoula, tá? E essa parte dos telhadinhos, ó, toda em dobradura, estão vendo? O gato e a gata se viram e miraram, subiram nas casas miando e gostaram. Casaram de noite como os gatos se casam. E nasceu um gatinho dos gatos listrados. Então, um gatinho mais um gatinho vão fazer 3 gatinhos, mas a gente sabe que 1 mais 1 são 2. Então, como é que foi isso, né? Porque eles namoraram e aí nasceu o gatinho número 3, que é esse gatinho fofinho aqui. As histórias, as listas deitadas e as listas para cima formaram um gatinho número 3. Que gato engraçado, é um gato xadrez. Olha que bacana. Então, o gatinho, ó, tem 2 listrazinhas, não sei se está dando para ver bem, tá? E aqui, ó, as flores foram todas criadinhas com dobradura, a árvore, tá? Então, o scrapbooking é por isso, porque você tem colagem junto com o origami. Então, gente, acabou a história é bem curtinha, né? Ela era só para ilustrar as possibilidades de usar o origami com narração, tá? Lembrando que, embora a redação do Enem, que a gente fala muito da redação do Enem, mas redação de concurso geralmente é dissertativa, né? É argumentativa dissertativa. Mas quando você está criando a argumentação, você usa muito, com frequência, a narração, porque você conta, dando a sua opinião sobre o assunto, você narra, né, seus argumentos. Então, a narrativa é uma coisa que vocês têm que desenvolver bastante. Contar uma história, né? Porque, na verdade, a redação do Enem ou a redação de qualquer concurso é contar uma história e convencer o outro de que essa história é verdadeira. Então, a borboleta, né? O que ela viu, né? Por onde ela andou, o que ela fez, o que ela pode contar para a gente na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história. Não sei se eu contei tão bem como a história merece. E lá no material que eu postei lá no trabalho, tem detalhadamente a historinha passo a passo para quem ainda quiser dar uma olhada e entender um pouquinho. Então, esse seria o objetivo da aula de hoje. Então, vocês entenderam? Vocês vão pegar um papel colorido, um papel, pode ser até papel higiênico, não tem problema não. Vão tentar montar uma daquelas 2 borboletas que eu postei lá, né? E tentar criar uma história que não precisa ter de tão grande como essa, pode ser pequenininha, numa folha só. Tirar uma fotografia, tá? E postar pra gente, para ver como fica o seu trabalho final. Aí, se vocês quiserem fazer com o scrapbooking, fazendo essas colagens, quem quiser usar bastante a criatividade, fazer uma história longa, chama a família toda, às vezes tem um irmãozinho pequeno em casa, a mãe gosta de fazer, alguns alunos nossos, os pais estão acompanhando as aulas,
vai ser bem divertido, tá? É uma maneira de passar a sexta-feira em família, criando uma história. E cada um pode dar palpite. Quem se conhecer, tem alguns alunos que me falaram que já fizeram origami, quiser botar mais outros personagens feitos de papel, né? Pesquisem com calma na internet, tem muito material. E se vocês quiserem criar uma flor, outros elementos para compor a história, fiquem à vontade, tá? O mínimo é a borboleta, que eu achei tão facilzinha de fazer. E eu acho que vocês também não vão ter muita dificuldade não, tá bom? Olhem bastante bem as duas aulas, os 2 vídeos e tentem montar o melhor projeto. Vocês vão ter sempre, como eu digo, uma semana para a montagem do projeto. E agora que vocês têm um Hangout, vocês podem até produzir o projeto coletivo. Então, cada um, uma vez o Guilherme e a Alice fizeram assim, cada um produziu uma parte e depois os 2 juntaram. Dá para fazer isso no Hangout. Lembrando, gente, que uma coisa que vocês estão esquecendo, o Hangout, ele é um trabalho que tem a sala de aula do grupo e pode também ter a parte particular, onde vocês vão poder conversar individualmente, me mandar dúvidas individuais, tá? Eu esqueci de falar sobre isso, então estou aproveitando para falar agora. E daqui a pouco eu vou postar um outro vídeo explicando a importância da participação no Google Classroom e falando um pouquinho sobre os documentos da CEDUC, sobre a questão da nota, porque tem uns alunos que estão preocupados com isso e eu não esqueci não, tá bom, gente? Mas por enquanto, beijos e eu espero que vocês tenham entendido a atividade de hoje. Tchau, tchau.